falamos sobre o discipulador deve ter preparo e conhecimento doutrinário, falamos sobre o discipulador deve ser empático, e agora vamos para o quinto ponto, e não menos importante, e pode parecer bobeira falarmos sobre isso, mas isso é irmãos, isso é fundamental. Vamos lá, quinto ponto, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Fabiano está com a gente hoje, chegou, né? A gente estava com muita saudade dele. Então vamos lá. Quinto ponto. O discipulador deve ter bom testemunho. Irmãos, parece óbvio, né? Por que que um discipulador deve ter bom testemunho? Mas muitas vezes não é. Nós esquecemos que quando nós começamos a caminhar com pessoas, caminhar em comunidade, caminhar na igreja, as pessoas observam o que a gente faz. As pessoas observam como a gente faz. E as pessoas observam por que a gente faz. Então, o discipulador ele deve ter bom testemunho, não só porque agora ele tem a comunidade, a família, mas é porque ele tem alguém constantemente, né? Não vou falar diariamente, mas ele tem alguém constantemente observando aquilo que ele faz. Então, irmãos, o seu discípulo vai observar como você trata a tua esposa, como você trata teu marido. O seu discípulo vai observar como você trata seus filhos. O seu discípulo vai observar como você reage. O seu discípulo vai observar como você cuida do seu dinheiro. O seu discípulo vai observar como você ora. O seu discípulo vai observar o quanto você lê. O seu discípulo vai observar as suas reações quando alguém te confronta e alguém te contraria. O seu discípulo vai observar isso. E sabe qual é o interessante? Nós não vamos poder usar a desculpa de que nós estamos no processo para coisas que são básicas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, como que eu vou cobrar o meu discípulo que ele tem que ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou cobrar o meu discípulo, né, ensinar o meu discípulo que ele tem que jejuar se eu não jejuo? Como eu vou ensinar o meu discípulo sobre fidelidade se eu não sou fiel? Aí a gente vai se tornar aquilo que a gente muitas das vezes mais detestou, né? Que é o quê? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Alguém já teve alguma experiência dessa com as antigas? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, hein? O pai olhava pro filho e falava assim: fi, não fuma, porque fumar faz mal. Aí ele tirava o paeiro do bolso assim e acendia o paeiro. Aí o pai fica bravo com o filho porque o filho virou maconheiro. Mas meu filho virou maconheiro, pastor. Aí eu olho pro cara e falo assim: mas você não fuma? Eu fumo, mas eu fumo cigarro. Vocês estão conseguindo entender, gente? Parece bobeira falar de bom testemunho. Parece, nossa, pastor, eu já sei disso. Mas o que a gente esquece é que isso no discipulado é muito mais aflorado. Por quê? Porque você vai ter alguém caminhando com você muito mais perto do que os outros irmãos, talvez. Você vai ter alguém observando como você reage, como você lida. Irmãos, é como se fosse um casamento. E eu vou te explicar o porquê. Porque no namoro, nós observamos a forma que ela trata o pai, trata a mãe, ou pelo menos deveríamos observar. A forma como ele ou ela trata as finanças, trata os compromissos. Por quê?
Porque quando casar, a gente não vai poder olhar e falar, mas eu não sabia disso. Sabia sim, só não quis prestar atenção. No discipulado é do mesmo jeito. Porque a pessoa vai ver como você, jovem, trata a sua mãe. E às vezes você vai querer aconselhar o teu discípulo e falar para ele assim, cara, você não pode, você tem que perdoar tua mãe, você tem que perdoar teu pai, você tem que dar bom testemunho na sua casa, porque é o bom testemunho que vai fazer os teus pais conhecerem a Cristo. Aí o teu discípulo vai passar 1 hora com você lá na tua casa, aí tua mãe fala assim, ô Cauã, me ajuda a fazer isso. Ah, mãe, agora não. Vocês conseguiram entender o que eu estou dizendo? O exemplo prega muito mais do que qualquer palavra. O exemplo arrasta muito mais do que qualquer palavra. O exemplo convence mais do que qualquer palavra. Não que as palavras não sejam necessárias ou não se fazem necessárias, mas o exemplo, o bom testemunho. Paulo deu uma ousada palavra à igreja de Corinto. E olha que louco. Paulo fala assim, e aqui é onde fica legal, né, gente? Olha o que Paulo escreve. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. É como se Paulo olhasse para a igreja de Corinto e falasse assim, rapaziada, pode olhar para mim. E a gente lendo isso, parece até uma certa arrogância de Paulo. Alguém já sentiu um certo tom de arrogância? A gente lê a coisa e fala, cara, como que Paulo era arrogante, né? Mas não é, cara. Paulo tinha uma vida condizente com aquilo que ele pregava. Paulo tinha uma vida condizente com aquilo que ele ensinava. Paulo tinha uma vida de bom testemunho. Então, talvez, gente, essa aqui é uma parte muito delicada. Mas, por exemplo, a pessoa talvez vai poder te julgar, vai poder te acusar de parecer arrogante, mas não vai poder te acusar de um falso testemunho. Ah, vamos lá, gente. Vocês estão conseguindo entender? Pode falar, hein, Azeira? Mano, eu vou inaugurar as perguntas já. Mano, seguinte, dentro desse assunto é algo muito interessante, porque é algo que frequentemente a gente tem que lidar com isso. Mano, como discipulador, como se comportar mediante isso? Porque quando nós damos um bom testemunho e a gente fala sobre um bom testemunho, parece para as pessoas que nós somos arrogantes e que nós somos super santos, né? Ou religioso. Sim. Só que na verdade, a gente está falando daquilo que vive. Mano, como lidar com isso? Porque também, às vezes, a pessoa que fala que a gente é arrogante é a pessoa que também está afundada no pecado. E aí, por ver alguém falando sobre aquilo que está vivendo, a pessoa se sente realmente, tipo, esse cara é orgulhoso. Mano, como lidar com isso? Principalmente nessa ligação de discípulo e discipulador, que eu acho que é muito mais difícil. Mano, tem alguns passos. Construa esse lugar primeiro. Para a gente conseguir chegar nesse nível, a gente precisa primeiro construir algo. Note que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve como forma até de repreensão em muitas coisas. As cartas aos Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja trabalhosa, se não a mais trabalhosa, né? Então, só que Paulo já tinha construído, e tem um ponto muito importante. Paulo aqui estava em defesa da fé. Quando Paulo escreve aos Coríntios, nesse sentido, ele está em defesa da fé. Então, quando eu vou falar isso para alguém, para um discípulo, né? Porque a gente não fala isso para todo mundo, a gente não, né? Mas agora, num discípulo, primeiro, tenha a certeza de que você construiu esse lugar já. Porque vai ser muito mais fácil de falar. Segundo,
Não é arrogância da nossa parte poder olhar para a pessoa e falar, cara, pode me copiar, pode me ver, pode olhar para mim. Só que nós precisamos também ter a clareza e a ciência de que quando nós fizermos isso, nós temos que estar pronto para o rojão. Então, não é pecado. Por exemplo, não é pecado a pessoa ter grandes referências humanas. A pessoa olhar e falar assim, fulano de tal é um baita de um exemplo para mim. Só que aonde que entra isso? Esse teu exemplo é alguém que você conhece diariamente? É. Ótimo. Não é. Tem gente que olha para mim e fala, nossa, você viu como Luiz Hermínio é referência? Eu falo, não, cara, Luiz Hermínio não é referência. Eu não conheço o dia a dia dele. Eu não sei o que ele faz. Ele é um ótimo pregador, o respeito talvez como um grande profeta, né, nessa nação, mas referência é os caras que caminham comigo dia a dia, que eu vejo os perrengues deles e vejo eles ainda se manterem fiéis ao Senhor e à palavra. Então, primeiro, certifique-se de ter construído esse lugar já. Quando você já tiver construído esse lugar, talvez em algum momento, em amor, você pode chegar e falar, cara, eu estou te dando exemplo, eu estou vivendo com você para que você veja diferente. Então, às vezes será situações que é necessária? Talvez sim. Mas na maioria das vezes, só o fato de nós darmos o exemplo já vai mostrar para as pessoas. Né? Agora, poxa, precisamos entrar em defesa da fé, precisamos entrar em defesa do evangelho, precisamos, às vezes, em alguns momentos, afirmar alguma coisa. Aí nós podemos usar isso sim, não tem problema. Como não tem problema o outro lado, pessoas ter referências e, cara, falar assim, eu me espelho em você. Não tem problema. Gente, não é pecado se espelhar em pessoas. Nós podemos e até devemos fazer isso. Porque as pessoas são o reflexo da graça de Deus. O que nós não podemos é idolatrar as pessoas, mas se espelhar nelas. E isso sim, tá? Então, quando eu posso usar isso? Cara, certifique-se de que você construiu essa confiança com o seu discípulo. Se você construiu essa confiança no seu discípulo, e ele vai conseguir entender isso, eu acho compreensível, eu acho numa boa. Jana? Ô, Rafa, eu não sei se vai encaixar o que eu vou perguntar, mas é uma dúvida. Um exemplo, tem uma pessoa, algum jovem que está chegando na igreja e ele tem pais conservadores, vamos colocar, que é pais que, tipo, muito rígidos com a pessoa e ela começa a caminhar em discipulado. Nesse caso, ela deve seguir o exemplo do discipulado, às vezes ele age de uma maneira diferente, dos pais conservadores da pessoa. Nesses dois casos, a pessoa às vezes acaba ficando em dúvida em qual se espelhar. O que ela deve fazer? Muito boa sua pergunta. Muito boa de verdade. E a resposta ela é muito clara. Os pais são as maiores autoridades na vida do filho. Nós nunca, e eu já vou avisar quando vocês começarem a discipular, se algum dia chegar para mim que vocês estão pregando contra aquilo que os pais ensinam, pode ter certeza que na hora você vai parar de ser discipulador. Porque honra pai e mãe é um dos mandamentos mais preciosos da palavra. Liderança sobre a vida é pai e mãe. Antes de discipulador, antes de pastor, antes de pastor. Então, por exemplo, vocês querem ver um exemplo disso? O Cauã está aqui na aula. Quando ele veio conversar comigo sobre a igreja, eu cozinhei ele meses. E eu falei assim para ele, eu falei, e se um dia nós toparmos e falar, cara, eu acho que esse é o tempo, você só vai sair se você tiver a bênção. E não é a concordância apenas, a bênção do seu pai e da sua mãe. Eu posso olhar para ele e falar, cara, você vai ser incrível no ministério celeiro, Deus vai te usar, tralá, 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 vem para cá. E aí o pai e a mãe falam, não. O pai e a mãe sempre serão maior autoridade na vida dos filhos.
Respondeu sua pergunta? Então, até para deixar de aviso. Ah, tô discipulando alguém. Nossa, o pai do fulano é um tirano. Irmão, não é batendo de frente ou ensinando ao contrário que nós vamos ensinar a pessoa. Pelo contrário, é ensinando honra. É ensinando obediência. Fábio Júnior foi um exemplo disso. A gente já falou também várias vezes. O pai do Fábio Júnior não deixava ele ir na célula. Primeira vez que eu descobri que... E, gente, pode perguntar para ele. Primeira vez que eu descobri que ele foi escondido do pai, eu olhei no olho dele e falei assim, volta para tua casa agora. Não, mas por que meu pai não sabe? Eu falei, exatamente por isso. Porque teu pai não sabe que você está aqui. E ele não deixa você estar. Vocês estão entendendo, gente? Porque maior autoridade na vida do filho não é o discipulador, é o pai, é a mãe. Abre aspas, tá? Pior que seja. Estão entendendo? Respondeu a pergunta, Jean? Então vamos lá. E ele também, Paulo também escreve aos Filipenses: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai. O que Paulo está falando? Os que vocês aprenderam de mim, o que vocês viram fazendo, pratica, que é sucesso. É uma baita de uma bucha isso, né? Mas não é problema. E não tem problema nós nos espelharmos, até porque, irmãos, se nós não nos espelharmos em alguém que faz o bem, nós vamos nos espelhar em alguém que faz o mal. E até quero, né, devanear o assunto aqui, né? Vamos refletir um pouquinho. Quem são as suas maiores referências? Quem são as pessoas que você tem como espelho? Vamos lá. A seguir, né, nós vamos colocar aqui algumas sugestões que você e eu, como servo do Senhor, devemos viver para influenciar positivamente seus discípulos. Vamos lá, gente. Primeiro, obedeça sempre a palavra de Deus. Foi até engraçado esses dias, eu e a Lari estava conversando. Né, Lari? Nós estávamos conversando. Tudo bem que no dia ela queria dar uma machadada na minha cabeça. Mas a minha resposta foi para ela foi o seguinte: filha, eu te entendo, mas não posso negociar as escrituras. E, gente, muitas das vezes nós vamos contrariar as pessoas por obedecer a palavra. Vai ser tudo bonito, vai ser tudo lindo, vai estar tudo certo. Mas nós vamos ter que obedecer a palavra. Vocês querem ver um exemplo, gente? Quer ver um exemplo? Não vou colocar o nome de Jesus em vão, né? Mas eu acredito com todas as minhas forças que o Lula ladrão não vai ganhar essa eleição. Eu acredito com todas as minhas forças que o homem que causou um rombo de 4 trilhões no país, ele não vai se eleger. Em nome de Jesus. Só que, se ele se eleger, o que eu tenho que fazer, irmãos? Orar por ele e honrar ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É obedecer a palavra de Deus a todo custo. A todo custo. Segundo ponto, segunda sugestão, cuide bem da sua família. Irmão, maridão que está aqui, esposa que está aqui, seus discípulos vão observar a forma que você cuida do seu esposo, da sua esposa, sabia disso? Os seus discípulos vão olhar a forma que você trata a sua família, seu pai, sua mãe. Terceiro, não perca a ternura. Nós precisamos, irmãos, ser pessoas, né, tenras. Né?
Às vezes a gente é duro demais. Nós é, como o ditado de hoje, né? Faca na caveira. Nós é ferro e fogo, né? D, não seja orgulhoso. Orgulhosa, eu vou falar disso já mais para frente. Não seja uma oposição rebelde à sua liderança da igreja. E aqui eu queria dar esse exemplo, para você entender o quão sério é isso. Por exemplo, a tia Rose, ela é minha líder, né? Ela está me liderando. E aí, eu discipulo o Rick, né? Vou usar o exemplo. Eu discipulo o Rick. E aí, o Rick vem se queixar para mim de uma coisa que a minha tia Rose está fazendo. Cara, eu não concordo com aquilo que a tia Rose está fazendo. Ela está liderando assim, assim, assim. Cara, esse não é o melhor jeito. Aí eu sou o discipulador do Ricardo. Aí sabe o que eu faço? Cara, eu também não concordo. Eu também não acho que essa é a melhor forma de ser. Você está entendendo a bucha que isso causa? Irmão, por mais que você não concorde, o seu discípulo não é a pessoa para que você possa falar isso. Vocês estão conseguindo entender, gente? Porque você vai causar muito mais discórdia e você vai perder a oportunidade de plantar honra no coração do seu discípulo. Você vai perder a oportunidade de plantar submissão no coração do seu discípulo. Sendo que a gente sempre aprendeu de que se tem alguma coisa que eu não concordo, é com a pessoa que eu tenho que falar e não com os outros. Agora, poxa, eu falei por meu discipulador, porque, poxa, eu tenho liberdade com ele, tenho liberdade com ela. Tudo bem, é normal, mas nós, como discipuladores, precisamos ter a clareza e a maturidade para não olhar e falar, cara, é verdade, eu também não concordo com isso aí não, viu? Olha, eu acho que isso aí não é bom, eu acho que isso aí não vai dar certo. Ou a gente não faz assim, né? A gente olha, é sutil, né? Eu também não vejo assim. Mas você sabe como que é, né? A tia Rosa é líder, né? A gente tem que obedecer. Irmão, você piorou o assunto. Sabe o que você faz num caso desse? Alguém sabe o que fazer nessa situação? Vamos lá. Vamos conversar. Abre o microfone e fala para mim. O que fazer nessa situação? Vamos lá, gente. O que fazer nessa situação? Mano, eu acho que nessa situação, a gente, como discipulador, fez discipulando, eu acho que a gente tem que. É uma janela para a gente ensinar o princípio da honra, acho que é o primeiro ponto, e a gente também ensinar o correto, né? Já cortar da raiz o mal da fofoca e falar, cara, resolva com a pessoa que você tá com problema, vai diretamente falar com ela sobre isso. Acho que essas duas coisas não pode faltar no posicionamento do discipulador. Legal. Quem mais? Quem mais? O que vocês fariam nisso? Nessa situação? Eu acredito que nessa situação eu falaria, já que entendo que realmente você não concorde, mas qual que seria o seu ponto, assim, para melhorar? Aí depois que ela falasse, eu falava assim, agora você vai chegar lá na pessoa e apresentar isso, já que você veio de outra forma, conversar com ela. Legal. Legal. Muito bom. Nós vamos falar disso mais para frente. Eu vou caminhar porque, né? Vamos lá. Exercite uma vida de oração, irmãos. Isso tudo são sugestões, tá? Obrigações. Sugestões, tá? Exercite uma vida de oração. Cultive a santificação pessoal. Anseie ardorosamente andar na vontade do Pai. Irmão, que o teu discípulo, tua discípula olhe para você e veja em você uma total dependência do Senhor. Sabe? Que teu discípulo, tua discípula olhe para você e enxergue meu Deus. Aprenda na palavra o sentido da vida e seu propósito. Humilhe-se diante de Deus. Seja sincero com o seu discipulador em seus desabafos. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Irmão, deixa eu te contar uma coisinha, um segredinho. Ninguém colhe aquilo que não planta, tá? Se você não é sincero com o teu discipulador, não adianta você achar que o teu discípulo vai ser sincero com você. E se ele for,
Se ela for, é para mostrar para mim e para você que nós não estamos sendo tão verdadeiros assim com os nossos discipuladores. Se você esconde coisas do seu discipulador, pode ter certeza, teu discípulo vai esconder coisa do seu. Por quê, gente? Porque você está plantando. Você está plantando. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Seja, né, sincero com o seu discipulador. Chore, né? Permita-se ser pastoreado. Ninguém quer ser liderado por alguém que não sabe ser liderado. Ninguém, irmão, quer ser cuidado por alguém que não dá o exemplo de ser uma boa ovelha, de ser pastoreável, de ser tratável. Saiba ou aprenda, né? Ouvir de Deus. Com temor, aceite a repreensão dos seus pecados. Até porque você pode ser discipulador, eu posso ser discipulador, mas mesmo assim nós teremos pecado e temos pecado. Seja humilde em pedir perdão. Você sabia que você não vai acertar sempre como discipulador? Peça perdão. Seja disposto a perdoar, isso principalmente como discipulador. A gente sempre é o primeiro a perdoar, gente. Nosso discípulo pinta, aborda, mete o louco, faz o regaço, fere a gente, machuca a gente. E no outro dia a gente está lá. Bom dia, que Deus abençoe sua semana. Então seja disposto. Quebra o pau, manda mensagem 6 horas depois, como se nada aconteceu. Como se nada tivesse acontecido, né, Yazin? Como se, irmãos, como se ele não tivesse me ferido nada. Nada, segue o jogo. Tá tudo certo. Pastor, o que você faz nisso? Irmão, seja o primeiro a perdoar. Né? Identifique os dons e talentos e coloque ele à disposição, seja produtivo. Vamos lá, o 6º ponto agora. Tudo isso foi sugestão. E eu li rapidamente porque eu quero ir para o 6º ponto, irmãos. Essa aqui é bombástica. Guarda isso. O discipulador deve saber ouvir. Irmãos, deixa eu perguntar para os homens, principalmente, porque as mulheres fazem com a pastora, né? Mas vocês perceberam que no discipulado, o que a gente mais faz é instigar vocês a falarem? O que a gente mais faz é como você tá, como tá seu dia, como foi sua semana, como você tá nisso, como você tá naquilo. Tá tudo bem aqui? Para que vocês falem. Para que as pessoas falem. Porque o discipulador, ele tem que dar oportunidade para o discípulo falar. Porque se nós não dermos, irmãos, esse relacionamento mútuo de diálogo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser um monólogo, né? Vai ser um monólogo. Quem sabe ouvir, saberá que deve fazer seu discípulo pensar e não dar as respostas prontas, como se fosse o dono da verdade. Quer ver uma coisa? Embora talvez em algum momento vai parecer que nós somos os donos da verdade, mas a pessoa não vai poder falar isso, sabe por quê? Porque na maioria das vezes, ou sempre, de preferência, nós vamos ter ouvido a pessoa primeiro, antes de falar qualquer coisa. Por isso que quando você vai ver, você vai me falar alguma coisa, eu vou querer ouvir tudo primeiro. E aí depois, eu não... Quem aqui já conversou comigo sabe do que eu estou falando. E aí depois eu não vou te dar a resposta, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Irmão, só tem uma forma de você, depois de ouvir, dar a resposta. Quando você já ouviu essa pessoa durante muito tempo sobre o mesmo assunto. E você já tem um relacionamento com ela, e aí você compartilha a sua ideia, a sua resposta. Então, ouça.
para que você não dê resposta pronta. Por quê, gente? Porque existem 3 erros graves, guarda isso. Existem 3 erros graves que o discipulador comete nesse lance do ouvir. O primeiro, ele ignora o que está sendo falado. O que é ignorar o que está sendo falado, gente? A pessoa está falando e a outra está tipo assim, eu estou aqui, olhando para a lua. O discípulo está lá abrindo o coração e eu estou assim. A gente ignora o que está sendo falado. Irmãos, se a pessoa quis caminhar com você, é porque ela acredita que você vai dar a atenção devida para aquilo que ela está falando. Então, não ignore o que está sendo falado. Segundo, não aparente estar ouvindo, ouça de verdade. É o lance da empatia, sabe? Porque, gente, você vai perceber que, na maioria das vezes, a pessoa nem precisa de uma resposta, ela mesma encontra a resposta. O que ela precisa é pôr para fora. E aqui vai até um detalhe, né? Irmão, irmã, você não põe para fora as coisas com o seu discipulador, com o seu pastor, com a sua pastora, você vai ficar sem resposta muitas das vezes. Você vai ficar cambaleando, você vai ficar errando as mesmas coisas, você vai viver a sua vida do mesmo jeito. Por quê? Porque você não se abre. Terceiro ponto, não ouça as palavras sem ouvir os sentimentos que estão por trás dela. E aqui, quem faz discipulado vai entender o que eu estou falando. Quando a pessoa, você começa a se abrir, falar, geralmente vem uma pergunta. E o que você está sentindo? Os homens aí, vocês nunca pararam para perceber que eu faço essas perguntas, né? Agora que talvez vai começar a cair a ficha, que eu de fato faço essas perguntas para você. A pessoa fala. E aí eu falo assim, cara, entendi. E o que você está sentindo sobre isso? Sabe por quê? Porque a gente quer que o discípulo entenda que nós não queremos só ouvir, nós queremos entender o sentimento que está por trás daquilo que a pessoa está falando. Nós queremos compartilhar isso. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Então vem regado. Cara, o que você está sentindo? Mas discipular homem é um negócio muito louco, né? Ah, tô sentindo nada. Ah, não sei. Isso aí acontece só com os outros, né, mano? Geralmente quando acontece com o Ian, o sentimento dele é um só. Tô bravo. Tô bravo, Rafa. Tô bravo. Né? Tô bravo. Eu falo, o que você tá sentindo? Bravo. Tô bravo. Mas faz parte. É normal. Agora, irmãos, se nós não fizermos isso, uma hora nós vamos explodir. Você quer ver uma coisa? Vamos ser sinceros. Quantas vezes você explodiu com alguém que não tinha nada a ver com o problema? Tô mentindo, gente? E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não se abre com quem a gente deveria abrir. Só que quando isso acontecer, discipulador, não ouça as palavras sem ouvir o que está por trás daquilo. O sentimento que a pessoa está impondo naquilo. Sabe, o que está motivando a pessoa a falar aquilo. Então, sabe, procure entender o sentimento que vem por trás. Tudo bem? E você, discípulo, por favor, se abra com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Isso vai fazer bem. Rafa, Oi, tia. isso que você acabou de falar agora foi um dos maiores problemas que eu sempre tive com a minha mãe. Olha aí. Porque a minha mãe, ela nunca falava para as pessoas o que ela tinha para falar. Então, ela falava para mim. E aí a gente acabava tendo uma treta. Porque eu falava para ela, né? E ela teria que falar direto para a pessoa.
expor para a pessoa aquilo que ela queria falar. Ela falava para mim. Então, às vezes, eu acabava e ela falava assim, mas você está defendendo fulano, defendendo Bertano. Mãe, mas não é, porque o assunto não é meu, o assunto é teu e da pessoa, você tem que resolver com ela. Mas é porque você não vê como eu vejo. Eu falo, mãe, realmente eu não vejo porque a pessoa como você está vendo, porque não é assunto meu. Então, é verdade, né? Tem que ser bem resolvido em relação a isso para, né, não criar essa... Mas depois a gente ficava tudo na paz, só que eu e a minha mãe, a gente se batia muito de frente em relação a isso. Exato. Mas... E olha, Ti, acontece dos dois jeitos, né? A gente ouvir, as pessoas virem reclamar de outras pessoas para nós, né? Ou a gente explodir com pessoas que não tem nada a ver com a nossa mágoa. Né? A gente explodir com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando. Né? Ou, do outro lado, a gente ouvir coisas que não tem nada a ver com aquilo que não diz respeito a gente. Então, o ouvir é importante, o falar é importante. Irmãos, vocês têm pessoas prontas para ouvir vocês a qualquer momento. Vocês não precisam ficar carregando as coisas com vocês e depois fazer burrada. Porque vamos lá, irmãos, vamos ser sinceros, sabe? Nós estamos num ambiente seguro. Quantas vezes a gente ficou guardando os trem para nós e não resolveu nada, e ao invés de ajudar, a gente não sabia o que fazer com aquele sentimento e só fizemos burrada, para não dizer outra coisa. Simplesmente porque nós não conversamos sobre aquilo com ninguém. Porque nós não batemos um papo e não falamos aquilo com ninguém. Então, é importante, e para você que vai discipular, para você discipulador, é importante saber ouvir. Ouça tudo, deixa a pessoa falar, e no final, se importe, pergunta para ela como você está se sentindo em relação a isso. Porque se você não souber como a pessoa está se sentindo, raramente você vai conseguir dar uma resposta eficaz para ela. Vocês estão entendendo, gente? Tá claro até aí? Tá fácil de entender até aí? Sim ou não? Sim? Então vamos lá. Então, o discipulador deve saber ouvir. Por exemplo, eu preparo uma palavra toda terça-feira, gente. Mas tem terça-feira que eu não compartilho a palavra. Por quê? Porque o pessoal quer falar. É raro o homem falar, né? Você fala pro cara, e aí, como é que tá? Tô bem. Você sabe que a vida do cara, desculpa a palavra, tá uma desgraça. Mas o cara fala que tá bem, velho. O cara tem a coragem de falar que tá bem. Eu sei que com as mulheres isso não acontece, né? As mulheres não ficam se fazendo de super-homem, não, né, mulherada? Vocês abrem o coração, né? Amém? Eu quero acreditar. Agora o homem, velho, aí dá vontade, sabe o que dá vontade de fazer com os homens? Igual Eliseu fez com Geazi. Por acaso não tenho eu uma ligação de alma com você, camarada? Eu sei como que você tá. Mas aí volta para aquele lugar, né? A gente não quer usar, a gente não usa da autoridade, a gente não usa da força, né? Tipo, fala para mim que eu sei que você tá ruim. O cara quiser, a gente entende uma coisa, que a cura depende do quanto a pessoa quer ser curada. Ponto. A cura da pessoa depende dela, não depende de mim. Eu sou só o instrumento que talvez Deus vai usar para a pessoa ser curada. Mas, quando a pessoa quiser falar, nós estaremos lá para ouvir. Ah, pastor, mas a pessoa não falou para você na época que você sabia que estava ruim, ela falou depois. Irmãos, aí a gente volta lá para cima. Seja humilde. Esteja disposto. A gente volta para as recomendações. Tá bom? E por fim, mas não menos importante, 7º ponto. O discipulador e os relacionamentos mútuos. E eu vou te dar uma base bíblica para cada uma desses pontos que eu falar. Vamos lá.
Nós precisamos entender que nós somos membros um dos outros. Romanos 12, 5. Outro, né, parte, sentido de relacionamento mútuo. Nós precisamos amar cordialmente uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Então, gente, vocês não podem odiar o pastor. Repete comigo. Eu amo meu pastor. Todas as vezes que você sentir vontade, dá uma marretada na minha cabeça, pensa que eu já tive vontade 3 vezes mais do que você de te dar uma marretada na tua cabeça e não dei. Por isso que a gente se ama. Aleluia! Terceiro ponto. Honrando uns aos outros. Está falando de relacionamento do discipulador com os seus relacionamentos. Ele honra uns aos outros. E um dia nós vamos falar sobre honra, tentar dar um intensivo aí de honra. Né? Romanos 12, 10, desculpa, é o mesmo verso, tá? Tá dentro do mesmo verso. Tendo mesmos sentimentos uns para com os outros. Romanos 12, 16 e 15, 15. Anota os versículos, depois vocês vão lendo, gente. Né? Edificando uns aos outros. Romanos 14, 19. Porque, irmão, se você não entender como discipulador, que na maioria dos discipulados, você vai aprender com o seu discípulo. Gente, eu mais aprendo com os caras do que os caras comigo. Eu mais aprendo com eles do que eles comigo. Admoestando uns aos outros. Romanos, capítulo 15, verso 14. Eu vou mandar essa parte para vocês hoje lá no grupo da igreja. Aconselhando uns aos outros, saudando uns aos outros, esperando uns aos outros. Essa parte é importante. Importando-se uns com os outros, servindo. É forte, hein? Servindo uns aos outros. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ser servido? Sirva. Sirva. Nós nunca vamos perder por servir as pessoas. Leve a carga um dos outros. Suporte uns aos outros. E vocês já me viram pregar sobre ser suporte, né? Ser suporte não é falar assim, eu suporto a Maurinha, é por isso que eu convivo com ela, porque Deus mandou suportar, né? Não é esse o sentido da palavra. Ou melhor, só esse o sentido da palavra. Mas é servir de suporte. E suporte, gente, serve para quê? Para pôr peso em cima. Eita, é difícil, né? E aí, sabe qual que é o doido? Que a gente canta no louvor de domingo, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Irmão, ponte, você quer ser ponte sobre as águas. A ponte serve para quê, irmão? Para nego pisar. Você quer ser farol que brilha à noite. Irmão, você sabe o que o farol faz? Ele não aponta só a direção, não. Ele denuncia toda a escuridão. Num outro momento nós prega sobre isso, aleluia. Né? Suportando uns aos outros e sendo benignos uns para com os outros. Amém? Esses são os requisitos, né? Essenciais para o discipulador, né?
São os princípios essenciais. Vamos lá. O discipulador deve ser adepto da visão do discipulado. Ele deve ter determinação e compromisso. Ele deve ter preparo e conhecimento doutrinário. Ele deve ser empático. Ele deve ter bom testemunho. Ele deve saber ouvir. E ele deve, ter relacionamentos mútuos. Ele deve servir e ser servido, amar e ser amado. Esses são os 7 pontos, principais sobre o discipulador. E eu encerro já dando o tema da próxima aula, porque eu tenho certeza que você não vai perder. O tema da próxima aula de discipulado é o discipulador e a questão da autoridade. Até onde vai a autoridade do discipulador na vida do discípulo? Como que um discipulador deve lidar com a autoridade que de fato ele tem sobre a vida da pessoa? Vai ser muito interessante. Amém, gente? Que vocês tenham, uma